Então vamos lá, pessoal. Joca tá aí, Gabi tá aí. Vou começar aí mais um olhar de Sim, aqui. mercado. Hoje, ontem, dia dos namorados, né? Hoje, dia 13 de junho. Então é o último olhar de mercado aí do semestre. Para a gente encerrar, a gente faz um recap aí rapidinho do que aconteceu até o meio do ano agora. Vamos falar um pouquinho das perspectivas macros, né? Das perspectivas macro. Então, falar um pouquinho dos Estados Unidos, inflação, PIB, crescimento econômico, né? A gente vai trazer alguns dados aí mostrando que esse crescimento é bem diverso entre países. Aqui a gente está falando, então, para quem é novo, aí está vindo a primeira vez, a gente faz todo dia, meio de mês, né? Ali por volta do dia 15, no fim de semana do dia 15, a gente faz um overview geral do mercado, a gente chama isso de olhar de mercado, e a gente fala aqui da mesa de renda variável da XP Investimentos, tá? Então, é uma forma que a gente encontra aí de compartilhar com vocês tudo que a gente discute aí ao longo do mês, ao longo desses 30 dias no mercado e o que a gente tem visto de mais importante aí em alguns papéis também, tá bom? Então, vamos lá? Aqui alguns temas que a gente vai passar. Então, o primeiro tema que a gente aborda nesse relatório agora, nessa apresentação, a gente está falando um pouquinho sobre a recuperação, né? Ela é desigual no mundo, Estados Unidos atingindo o meio do ciclo já em 2022. A gente traz uma sugestão de estudo que aborda bastante onde a gente está no ciclo econômico, né? Existe até um livro aí do Howard Marks que está muito em alta agora, né? Falando um pouquinho dos ciclos, né? E uma das discussões que tem no mercado é se a gente está no final do ciclo, se a gente está no início de um ciclo, se a gente está no meio do ciclo, e aí esse estudo traz um panorama mais detalhado sobre isso, sobre esses dados, indicando que a gente está no meio do ciclo, então tem muita coisa boa ainda por vir no sentido de crescimento, né, antes da gente começar uma retração aí puxada por alta de juros. A gente fala também de inflação, né? A inflação tem sido o tema principal do mercado, até onde essa inflação vai subir, até onde ela vai puxar, será que ela é passageira, será que justifica alguns ajustes de posição ou não, né? O mercado segue aí no embate, dia sim, dia não, o mercado corrige por conta disso. Macro Brasil, então vamos falar um pouquinho de Brasil, a coisa mudou bastante, o cenário ficou um pouco mais positivo para o Brasil, principalmente por causa do lado fiscal, né? Mais crescimento, mais arrecadação, a gente destaca isso. O que nos trouxe até aqui, então, o que nos trouxe até aqui é esse gráfico de baixo, né? Então, é um gráfico que mostra primeiro a pernada da bolsa ali depois da crise, né, da pandemia, quais foram os papéis que puxaram, depois agora nessa última puxada aqui que a gente tem visto que mais fez peso na bolsa aí nesses últimos dias e para subir. E por fim a gente fala também sobre projeção para a bolsa, né? No Macro Brasil a gente fala sobre projeção econômica também, mas no final a gente fala sobre nossa projeção, né? A bolsa agora nos 130 mil pontos, o nosso time de research, né, análise de research, reitera que a bolsa deve chegar ali próximo de 145 mil pontos em 2021 ainda, né? A gente tem esse target aí mais para o final do ano e nós vamos destacar um pouquinho do porquê, né? Quando eu olho o índice, falo, putz, 130 mil pontos, esse negócio de vai ou não vai, o ano que vem tem eleição, por que será que eu tenho que imaginar que esse negócio vai bater 145 mil pontos, né? E a gente traz alguns argumentos. Joca, tá por aí? Vamos falar um pouquinho aí sobre essa primeira parte. Aqui o Joca é nosso praticamente especialista aí também na parte internacional, ele acompanha muito o mercado lá fora e ele trouxe alguns dados interessantes, né? Nós trouxemos aí alguns dados interessantes que o Joca vai abordar com vocês, né? A questão do ciclo que eu comentei, os PMIs, né? Lembrando que PMI é um indicador de atividade econômica, né? Então esses PMIs de indústria, eles indicam quanto que a indústria está, em que nível de atividade ela está, se ela está no nível de retração, se ela está no nível de aceleração, e aí tem um mapa de calor que o Joga vai explicar bastante, e um pouquinho das perspectivas de crescimento a nível global. Hugo, obrigado. Gabi, obrigado. Boa noite a todos. Acho que, como o Hugo bem colocou, né, acho que tem uma linha ali muito clara, né, de como tudo era muito incerto, né, ali perto de outubro do ano passado, e conforme a gente foi passando aí os últimos meses, né, a coisa foi ficando cada vez mais dado, né, a retomada está aí. A pergunta é qual é a velocidade, né, dessa retomada.
Acho que os Estados Unidos realmente saiu do destaque negativo, né? Só para dar um pouco de contexto, né? Saiu do grande destaque negativo, né? Em termos de contaminação, né? Etc. Isso todo mundo já foi começando a parar de se preocupar tanto a partir do momento que as vacinas se tornaram uma certeza, né? Só que isso tudo foi muito rápido, né? Então a gente saiu desse sentimento de velocidade de vacinação e começamos a se preocupar com em que momento que os estímulos saem de cena. E acho que esse foi o grande tema do nosso último olhar de mercado, né? O Hugo colocou muito bem aí. E agora, né? A pergunta talvez seja não mais a dúvida do mercado, né? O mercado se baseia, né, Hugo, sempre, você fala muito bem, sempre com base em expectativa, né? Sempre tentando antecipar ali os próximos 6 meses, 3 meses, muito mais que isso também é difícil, né? E o que a gente tem ouvido muito agora não é mais a velocidade da retomada, né? E não mais em que momento que os estímulos saem de cena, né? Mas a grande dúvida agora é se o reflexo, né, desse estímulo que foi muito forte, né? Ninguém sabia o quão era necessário, mas o que a gente viu todos os dirigentes de bancos centrais e tesouros falando prefiro errar para mais do que para menos, né? E aí agora a dúvida esse crescimento forte, né, de 2021, 2022, né? É um reflexo desse estímulo muito intenso, né? E longo, né? Ficou um bom tempo aí com muito estímulo e muito intenso, né? E se isso vai perdurar, né? Antes da crise, a gente via grandes cabeças aí do mercado falando que o crescimento seria magro, né? E por muito tempo, né? E acho que o que a gente está vendo aqui, primeiro nessa tabela aí de baixo, é bem por aí, né? Então a gente viu ali todo mundo aí com PIB negativo em 2020, né? Por motivos óbvios. E 2021 tem países que vai crescer mais do que andou para trás no ano passado, né? Mais do que caiu. E tem países que não. Tem países que vão precisar aí de 1 ano e meio, 2, para fechar esse gap de 2020. Né? Então, quando eu digo que os Estados Unidos saiu da posição de destaque negativo para positivo, né, é que o crescimento está vindo mais forte nos Estados Unidos exatamente porque eles aceleraram muito a vacinação. Comprovadamente, isso diminui o quadro de pandemia, né? Isso já virou óbvio, né? A gente até tinha-se dúvidas em relação a isso. Então, você vê que quando a gente olha para essa tabelinha de PIB, né, você vê que realmente os Estados Unidos é o que puxa o crescimento junto com a China. Né? Então, estamos falando de 6,6% de PIB para esse ano, 8,5%, isso é o consenso do mercado. Né? Tem casas que estão mais positivas, outras nem tanto, mas todo mundo apontando para o mesmo lado, no sentido de um crescimento muito forte no mundo e os Estados Unidos puxando isso. Né? Então, acho que essa é a grande leitura. Né? Agora, provavelmente isso não vai perdurar por muito tempo. Né? Em 2023, a gente provavelmente começa a ver algo mais em linha, né, com a última década, né, em termos de crescimento. Tá? E para o Brasil não é diferente. Né? Eu tinha um chefe que falava, em ano bom o Brasil cresce 3, 3,5, em ano ruim o Brasil cresce 2, 2 e pouco. Né? E é bem por aí, né? O que a gente veio crescendo na última década, não dá para pensar algo muito diferente disso, né? Então, quando a gente olha para a linha Brasil, a gente vê que ano passado caiu 4, né? Esse ano 4,1, né? Esse ano provavelmente vai crescer bem mais que esse 3,8. O consenso ainda está muito pessimista, né, Hugo? Aliás, a XP tem a expectativa de crescer 5,2, né? O Itaú também, que é uma outra grande casa, né? Tem bons profissionais ali, tanto no time econômico quanto no time de investimento ali da Asset. Pô, eles também estão por volta de 5%. Né? E a gente está vendo essa revisão de expectativa, essa revisão para cima. Né? A gente viu isso nas últimas 15, 20 dias, né, Hugo?
Então, realmente é muito bom a gente ouvir isso do Brasil, porque a gente vai fechar esse gap em apenas um ano, né? E muito em linha com o resto da América Latina, né? Acho que essa é a grande leitura desse slide, é primeiro a gente olhar para essa tabelinha. Uma outra uma outra maneira de olhar tudo isso, né? Quando a gente olha para o PMI, até vi uma questão aí sobre o assunto, lembrando que PMI basicamente é um indicador ali de atividade, né? Muito relacionado à atividade industrial, né? Bom, a gente vê que o vermelhinho significa que é abaixo de 50, né? Muito abaixo de 50, amarelinho um pouquinho abaixo, né? E verde bem acima, né? Por que 50? 50 é a marca que acima de 50 está progredindo, né? E abaixo disso não está progredindo, tá? Então, pura e simplesmente, só recapitulando aqui, desculpa a redundância para aqueles que já sabem, mas a leitura aqui, até o nosso time de estratégia, né, compartilhou isso aqui com a gente, né, o time de research, a gente vê que 2008 e 2009 o vermelhinho, né, ele perdurou por muito mais tempo, né? Então a barrinha vermelhinha, né, em 2020, ela realmente foi muito magrinha, né? Por que isso? Acho que muito por conta do estímulo ter sido intenso e rápido, né? Rápido de que maneira? Pô, em 2008 para 2009, né, tanto o dirigente do Banco Central americano, né, quanto, enfim, o time todo ali, discutiu-se muito, né, o quão é necessário, em que momento vamos agir. Dessa vez não, dessa vez de maneira coordenada, tanto os países envolvidos, os emergentes sempre com mais dificuldade, mas também de maneira coordenada, né, aqui na região, pelo menos, na América Latina, a gente viu agindo forte e rápido, né? Tá bom, mas olhando para frente, a gente tem duas leituras, né? A primeira é de que, pô, esse crescimento em algum momento ele volta a ser mais em linha com a última década, né? E aí, pô, os Estados Unidos junto com a China, que é o que puxa a maior parte do crescimento global, né? Pô, a coisa vai normalizar talvez até mais rápido do que alguns emergentes, né? Lembrando que emergente tem esse nome por um motivo, né, Hugo? Porque normalmente, em teoria, deveria crescer mais, né? Claro que cada um, né, na sua magnitude, mas em termos comparativos, pô, emergente deveria crescer mais, né? O número... Até porque, né, Joga, como você comentou lá, um dos grandes motivadores aí desse crescimento, né, além do lag que a gente tinha, né, do ano passado, uma base baixa, mas são os estímulos, né? E esses países desenvolvidos têm muito mais bala ali na agulha para gastar, né? Em termos fiscais ali, até o Brasil gastou bem, fez bons pacotes, mas a um custo fiscal muito elevado, né? E aí, nessa perfeito. situação, o país emergente acaba ficando para trás. Exatamente, exatamente. Então, quando eu digo que tem duas leituras desse gráfico, a primeira delas é que o crescimento vai normalizar, né? E a segunda leitura é exatamente o que o Hugo falou. Então, os envolvidos deveriam normalizar até mais rápido, né? Porque eles tiveram muita bala para sair do buraco mais rápido, né? A português, claro, né, Hugo? E os emergentes talvez demorem um pouco mais, mas assim, no médio prazo, os Estados Unidos talvez atinja o meio do ciclo de crescimento muito mais rápido, né? E é esse gráfico que está aí à esquerda acima, né? Então, só em termos comparativos, tá? Esse gráfico é do time do Morgan Stanley, né? E é bem interessante a gente notar que quando você compara, né, a linha dourada, né, a crise financeira, né, de 2008, dali para frente, quanto tempo demorou para as empresas atingirem o mesmo nível de investimento? Tá aí um número, né, uma outra maneira de olhar. Então, ao invés de eu olhar atividade industrial, olhar o investimento das empresas, né? Então, em vez de a gente ficar só no PIB, pô, é legal a gente olhar algumas coisas também macro, mas não no consolidado, né? Um número mais específico. Então, o investimento das empresas é um negócio que diz muito sobre o crescimento de um país, né? Então, quando a gente olha essa linha amarela, né, que é a crise financeira,
o mundo, né, demorou 25 trimestres para atingir o mesmo nível de investimento. As empresas demoraram 25 trimestres para atingir o mesmo nível de crescimento, de investimento, né, antes da crise, né? E a crise atual, o estímulo foi tão rápido e a crise ela foi mais curta em certa instância, que serão o que o Morgan está prevendo é que as empresas vão demorar só 12 trimestres para recuperar o mesmo nível de investimento. E o que isso significa? Tá? Então, vamos resumir aqui. Esse gráfico significa que a chance dos Estados Unidos chegar no meio do ano que vem, no final do ano que vem, no meio do ciclo, é muito grande. Né? É muito grande. E aí, 4% de PIB, que é o que está aqui na tabela embaixo, né, para os Estados Unidos, é até que otimista. Né? Então, o consenso está bem otimista com os Estados Unidos. Né? Talvez, se eles atingirem o ciclo muito, isso significa que 2022 para frente, com certeza a coisa vai normalizar. Acho que é essa a grande mensagem, né? Então, para nós, Brasil, então, só uma última mensagem, Hugo. Para nós, Brasil, é muito bom, né? É bom que o mundo inteiro esteja crescendo de maneira coordenada e que os desenvolvidos estejam. Assim, é muito ruim para nós se recuperar num cenário em que os outros países não estão bem, tá? Então, acho que isso ajuda muito, né, Hugo? Boa, boa. Então, mostra aí também, pessoal, um pouquinho dos efeitos, né, posteriores desse cenário. Então, o governo dando muito estímulo agora para segurar a economia, para fazer essa roda girar para o lado positivo, né, onde a gente tem investimento, geração de emprego, empresa mais otimista. Né? A gente tem, além dos PMIs, tem dados de confiança de consumidor. Então, com a saída da pandemia, confiança de empresário, de consumidor, enfim, de todo mundo, começa a voltar para níveis um pouco mais elevados. E aí isso tem outros efeitos, né? E esse gráfico aí de investimento, ele tem muita relação com a confiança do empresário, né? Que com a saída da vacina acabou retomando forte. Diferente de 2008, a gente tinha a confiança do empresário ainda muito abalada, porque a economia ela estava sofrendo mais por uma questão estrutural, né? Não tinha nada de curto prazo que fizesse salvar o negócio, né? Precisava de tempo ali para sair da crise. E lembrando, né, Hugo, essa crise ela veio não do próprio mercado, né? Então, isso, ou seja, o empresário recuperou a confiança rápido exatamente por ter vindo de algo extracampo, digamos assim, né? Exato. Você desligou, ligou a maquininha, estava tudo voltando ao normal, com estímulo. Bora. Agora o problema é a inflação. Então, pessoal, todo esse estímulo que o governo faz, toda essa retomada rápida que tem de economia, esses PIBs aí de Estados Unidos batendo 6, China 9, Brasil agora a gente já tem aí aquele, como o Joca comentou, aquilo a gente pegou um consenso de mercado, né? Olhando para a XP, a Gabi acho que vai falar até um pouco melhor que a gente, olhando para a XP a gente já está com 5. Então, assim, ao redor de 5, tem muita casa aí dando até mais, né? A gente já viu caso falando de 5,5. Então, qual que é o problema desse crescimento muito acelerado? Será que a máquina não acelerou demais e a gente vai ter um problema de inflação? Então, o que a gente tem aqui agora nesse primeiro gráfico são as duas inflações, Estados Unidos e Brasil. Brasil, a gente teve lá atrás, né, aquele problema um pouco ali em 2015, 2016, a gente estava saindo daquela crise, né, estagflação, inflação altíssima, crescimento baixo, juros altos, era o caos. Aí a gente passou um momento muito bom, de inflação bem controlada, e agora, com a saída da pandemia, essa inflação estourou. Ela estourou muito por algumas questões, né? Não só a inflação, se a gente olhar IGPM também, assim, tá estratosférico, mas a gente tem muitas questões aí que elas não são estruturais na inflação, né? São alguns choques entre oferta e demanda, são algumas inflações que a gente vê sazonais nesse começo de ano. Então, olhando a estimativa de economista para o final do ano, a gente já vê esse negócio estabilizando um pouco mais. Mas qualquer dado que saia um pouquinho fora do eixo ali, assusta o mercado. Qualquer fala de Banco Central no sentido de, putz, será que eu vou ter que subir um pouquinho mais os juros para controlar essa inflação? Assusta também o mercado, principalmente lá nos Estados Unidos, né? A gente teve um dado agora, o CPI lá, o core ficou um pouquinho acima ali das estimativas, não foi nada muito fora, mas dá uma chacoalhada no mercado, dá uma assustada, porque a gente sabe que o reflexo de uma inflação descontrolada mais alta é a alta de juros. E aí, quando o juros sobe para a Bolsa, principalmente, a gente tem um detrator ali de valuation, né, das empresas, a gente fala até um pouquinho mais disso mais para frente, né, por que esses juros altos podem impactar o mercado de uma forma matemática, né, técnica, e você tem
a convencional, né? Se a inflação subir, se o juro subir, você tem menos investimento, você tem empresa que não consegue se financiar, você tem projeto que começa a ficar inviável, e aí vamos comentar um pouquinho como é que está essa questão dos juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos, tá? No Brasil, especificamente, no último olhar de mercado, a gente comentou sobre essa curva de juros, tá? Esse gráfico que a gente tem aqui na direita, o gráfico maior, ele mostra para a gente os vencimentos dos contratos de juros futuros, em qual patamar eles estão. Então, se eu tenho lá uns juros para daqui 5, 6 anos, e eu olho aqui na bolinha, eu estou com ele a 8%, quer dizer que se eu for me financiar por um prazo de 5 anos, numa taxa livre de risco, que essa taxa é a taxa que interbancária ali dos bancos, né, o CDI, a gente vai ter uma taxa média anual de 8%. Então, isso é muito elevado, sendo que a gente está com uma Selic caminhando aí talvez 5%, a Gabi vai falar também sobre projeção, a gente está aí 5% para o final desse ano, talvez se o comunicado aí dessa semana for um pouquinho mais agressivo, a gente pode ter uma mudada aí nessa visão, mas muito provavelmente termina esse ano aí por volta de 5% de Selic. Quando a gente olha, isso olhando para fim do ano, né, saindo de agora ali na casa de 3, 3,5%, vamos ver, né, o Banco Central deve subir 0,75%, é muita inclinação na curva, né? O que é essa inclinação? Os juros que eu tenho hoje comparado com os juros que eu tenho de longo prazo. Então, essa curva está muito inclinada. Na linha mais inferior aqui do gráfico, opa, eu tirei aqui a gente tem essa linha, ela era a curva de juros de um ano atrás, né, no meio da pandemia. Então, quando tudo desaqueceu, tudo caiu, essas taxas de juros foram para baixo. Por quê? Porque eu precisava de liquidez na economia, ninguém queria tomar dinheiro, a atividade estava parada, e aí o dinheiro, o capital, ele acaba ficando um pouco mais barato. Quando a gente tem atividade voltando, inflação voltando, essas taxas de juros sobem. O último olhar de mercado que a gente tinha era essa curva aqui um pouquinho mais a do meio aqui, né? Essa pontilhada aqui tracejada, essa linha do meio. E agora, essa curva está um pouquinho para cima no cenário mais curto e um pouquinho para baixo no mais longo, né? Então, a gente até comentou que tinha um pouquinho de prêmio, que a gente viu um pouquinho de prêmio nessa curva um pouco mais longa. Porque ela embute não só a expectativa de inflação, mas ela embute também as questões fiscais do país. A gente vai ter eleição daqui a um ano, esse negócio não vai ser, essa eleição não tende a ser uma eleição tranquila. A gente fez até um evento aí nessa semana, na sexta-feira, falando um pouquinho desse cenário. A gente tem dois candidatos muito fortes ali, que é o Lula, que não tem um discurso, né, naturalmente, não tem um discurso muito pró-fiscal. Talvez o Bolsonaro tenha também um discurso não muito pró-fiscal, sabendo que não tem um concorrente ali muito próximo para defender isso, né? Então, a gente pode ter um cenário bem complicado e isso já está um pouco refletido na curva de juros. Agora, por que essa curva de juros curta subiu um pouco, né? Exatamente por conta dessas revisões... Hugo, acho que tá no slide anterior ainda. Dá uma olhadinha. Tá no slide do termômetro. Peraí. E agora? Deixa eu pôr aqui. Tá travado nele. Agora sim foi para apresentação. Agora sim, isso aí. Agora sim. Para mim estava estranho. Então, pessoal, estou falando desse gráfico aqui, ó, da direita, esse grandão, onde a gente mostra as curvas de juros, né? Então, a atual é essa linha mais forte. Então, a gente teve de um mês para cá uma alta bem expressiva na parte curta da curva. Isso quer dizer que, para eu me financiar, o mercado está esperando uma taxa de juros entre 1 e 2 anos um pouco maior, e aí no período longo a gente teve uma estabilidade e até um pouquinho de queda. Essa curva de juros longa, ela impacta bastante os projetos de longo prazo. Então, o projeto de longo prazo, a gente está falando de empresa, a gente está falando de financiamento de imóvel, a gente está falando de bens que movimentam a economia de forma geral, e não só isso, a gente também está falando do que a gente usa para precificar o modelo de valuation das empresas. Então, é muito bom para o mercado quando essa taxa de juros longa cai. A gente vê que ela está um pouquinho esticada, talvez até caia um pouquinho mais, por conta também de uma arrecadação um pouco mais forte, né? Além de todos os riscos que eu tenho também um risco do Brasil estar com uma dívida muito alta e não conseguir se financiar. A Gabi, acho que até também trouxe um pouquinho de material sobre isso, né, Gabi? A gente fala um pouco sobre essa questão de dívida PIB Brasil, falando um pouquinho sobre o fiscal, né?
Então, o que a gente queria comentar aqui é que essa taxa de curto prazo ela subiu, mas ela não preocupa, porque ela subiu por conta de crescimento um pouco mais forte, e aí, enquanto a taxa de longo prazo ficou parada, então o movimento da curva de juros ela foi muito positiva para o mercado nesses últimos 15, 20 dias. Tá? Acho que essa é a mensagem principal. Mesmo com a inflação subindo, a gente tem aí um pouco de controle no lado mais longo da curva, o que faz ser positivo para o mercado, ajudou essa puxada aí que teve da Bolsa. E aí, falando um pouquinho sobre os Estados Unidos, né, dando um pouco de contexto, a gente estava lá desde outubro, o ano passado ali, Estados Unidos também teve essa barrigada, né, essa queda um pouco mais forte da curva, só que aqui a gente, em vez de trazer a curva de juros, a gente está trazendo os contratos especificamente para vocês. Então, o contrato de 5 anos dos Estados Unidos, ele estava para baixo de 0,5% ali, até outubro, novembro, e de novembro para cá ele dá essa esticada de 0,5 para 0,8, 0,9 ali, chegou a bater quase 1%. Quando a gente olha o número nominal, 0,5 de alta, parece pouco, mas como a gente está falando do título do Tesouro dos Estados Unidos, isso tem um efeito muito relevante para o mercado de forma geral, principalmente para a gente aqui, o dólar acaba subindo bastante, o nosso juros também acaba subindo bastante, quando o dólar sobe, a gente sabe que para o Brasil a gente tem um efeito de inflação também um pouco mais agressivo, né? Piora um pouco o nosso dado de inflação. Então, atrai bastante capital quando isso acontece. O problema não está nessa alta, né, no 0,5% de alta, o quanto que subiu, o problema está na velocidade. Então, ele dobrou de preço muito rápido e isso teve um certo ajuste no mercado. Junto com isso, a gente estava ali aqui no Brasil passando por um momento mais grave ali de pandemia, então, entrando, né, no momento mais grave de pandemia, então, aquilo ali deu uma segurada no mercado. A gente comentou bastante sobre isso, que a gente devia ver uma estabilização desse negócio mais à frente, e com a saída da pandemia, um pouco mais de normalização, aprovação lá do orçamento do governo para esse ano, né, melhora ali das questões fiscais, fizeram aí também os ativos locais puxarem nesse finalzinho. Né? E também a gente vai comentar um pouco sobre quais ativos a gente comenta, né, que puxaram a Bolsa nesse finalzinho. Então, assim, cenário também positivo para o lado de título de renda fixa americano, estabilizou, né, num patamar ali 0,7 para o de 5 anos, 1,43 para o de 10 anos. Aqui está, a gente até acho que comi bola aqui nesse gráfico, pessoal. O de 5 anos é esse do meio e o de 10 anos de baixo. Esse aqui é de 3 anos, tá? Então, o de 5 anos, 1,43. Aqui é o rendimento real. Então, rendimento real, o que quer dizer isso aqui? É quando eu pego a taxa de 10 anos aqui, que é 1,43, e desconto ela pela inflação. Então, se eu tenho uma inflação ali girando em 2, 2,5, eu vou descontar esse 1,43, eu vou chegar mais ou menos nesse 0,90 negativo de rendimento real nos Estados Unidos. Então, quer dizer que se eu fizer um empréstimo ali interbancário entre os bancos lá nos Estados Unidos, se eu considerar a inflação nessa conta, eu estou perdendo 1% no período aí de um ano, tá bom? Essa taxa sempre anualizada. Então, acho que de inflação e juros é isso. A gente tem para frente, né, essa semana de ficar de olho para o Copom, né? Então, vai subir provavelmente ali a aposta majoritária 0,75 pontos na Selic, mas isso não é tão relevante o quanto vai subir, já está um pouco dado que é 0,75. A gente tem que olhar o comunicado do Banco Central. Se esse comunicado for de normalização, se o Banco Central falar em normalização da política monetária, quer dizer que ele vai subir mais juros do que o mercado espera. Se ele não falar em normalização da política monetária, se ele falar em seguir nas condições atuais de estímulo do mercado, a gente deve ter um mercado com menos reflexo em juros aí no curto prazo, tá bom? Então, ficar de olho no que vai sair de comunicado do Copom nessa semana. E nos Estados Unidos, a gente tem muitos dirigentes do Fed, né, que é o Banco Central Americano, mesma discussão igualzinha aqui do Brasil, quando que eu vou retirar estímulo e quando que eu vou começar a subir juros um pouco mais forte. A maioria dos dirigentes segue numa toada de que os juros não é hora de subir agora, mas no último comunicado do Copom, na última discussão, a gente viu muitos dirigentes falando sobre aquela recompra de títulos, tá? Então, uma das formas que o Banco Central Americano usa para estimular a economia é comprar títulos dos bancos para injetar liquidez na economia, e há uma discussão e um consenso de que esse negócio vai ser rediscutido em breve e o mercado já começa a ficar especulando quando que isso vai acontecer, né? Parece que vai ser um pouquinho mais cedo. Então, duas mensagens principais: Estados Unidos, acompanhar a retirada de estímulos por parte de compra de títulos, e Brasil, acompanhar se o Banco Central vai falar sobre normalização de política monetária, tá bom? Gabi?
vamos falar um pouquinho sobre esse Macro Brasil. O que você está vendo aí para vacinação? A gente tem aí dados de vacinação, projeções macro, PIB sendo revisado, cenário fiscal. O que você vê aí nesse balaio todo aí? É positivo ou não é? Vamos lá, vamos ver. Para esse ano é positivo, né? A gente tem que ver agora depois disso, daqui para frente. Falando um pouquinho mais do cenário macro brasileiro, né? Além da inflação e dos juros que o Hugo já comentou um pouquinho, acho que os principais temas aqui acabam sendo o panorama fiscal, crescimento e também o ritmo de vacinação. Do lado fiscal, o primeiro passo na melhora desse cenário foi, de fato, a aprovação do orçamento, né, no começo desse ano, depois de tantos impasses que a gente encontrou aí da parte do Congresso, do presidente, etc. E aí agora a gente tem visto o cenário de arrecadação de curto prazo também se beneficiando bastante. Acho que alguns pontos aqui que têm beneficiado a arrecadação. Primeiro é a resiliência da atividade econômica nesse primeiro trimestre. Segundo, é a moeda que está bem desvalorizada, né, impulsionando aí os impostos de importação. E, por último, também os preços ao produtor, que tem sido pressionado pelo aumento das commodities e também pelos desequilíbrios na cadeia de produção. Do lado dos gastos também, a demora para aprovação do orçamento conteve bastante as despesas desse ano, nesse início do ano, né, mesmo considerando os gastos relativos ao combate da pandemia. Então, baseado nesse cenário, os economistas têm revisado as projeções fiscais para 2021. Na XP, os economistas já esperam uma queda da relação dívida bruta PIB para 84,5% esse ano, o que levaria para um nível inferior ao observado do ano passado, frente à expectativa também de 87% antes. Um ponto que vale ressaltar, né, é que a melhora do cenário fiscal é atribuída a fatores pontuais desse ano e não são estruturais. Sim, a receita deve continuar forte diante da retomada econômica, mas os gastos devem se normalizar agora que o orçamento foi aprovado e, portanto, vão reduzir aí esse lado de surpresas positivas que a gente tinha visto nesses dados de arrecadação fiscal. Além disso, vale ficar de olho também na decisão do STF sobre a exclusão do ICMS sobre a base de cálculo do PIS/COFINS. Isso deve pesar bastante aí na arrecadação de forma estrutural. Para esse ano, já projetam em perda de arrecadação na casa de 121 bi de reais, e esse impacto deve persistir aí no longo prazo. Então, legal, no curto prazo, o risco fiscal deixa de ter uma preocupação, mas vale lembrar que o risco crônico, ele permanece, né? Mas por quê? Acho que 3 pontos aqui principais. O primeiro é que a dívida do Brasil segue muito elevada, acima da média dos países emergentes. O segundo que o orçamento ele é muito atrelado às despesas obrigatórias, mais de 90% do orçamento é atrelado a essas despesas. Então, assim, a inflação alta ajuda nesse curto prazo por causa das pressões no produtor, mas no médio prazo ela acaba pressionando essas despesas que são muito indexadas. E o terceiro ponto aqui é os juros, como o Hugo acabou de comentar, na trajetória de alta, que para controlar a inflação, o Banco Central deve seguir elevando a taxa Selic, e isso deve refletir num aumento do serviço da dívida, né? Mais de 46% da dívida bruta está atrelada à Selic, e cada aumento de 1 ponto percentual refletiria num aumento aí nas despesas na casa de 13 bi. Então, nesse contexto, a dívida deve retornar à trajetória de alta já no ano seguinte. Em 2022, ela já deve alcançar em torno de 87% do PIB e continuar essa trajetória de alta daí para frente. Falando um pouquinho de crescimento, né? Eu comentei que a atividade está surpreendendo positivamente, o crescimento da economia tem sido mais forte do que esperado pelos economistas, o que tem levado eles a revisar as projeções do PIB para 2021 para cima. No primeiro TRI de 2021, o PIB cresceu 1,2% em relação ao TRI anterior, acima das expectativas do mercado. O mercado esperava em torno de 0,9% e 1%, e isso acaba reforçando também a perspectiva mais sólida sobre a atividade econômica. Nesse primeiro trimestre, na segunda onda da pandemia, o que se esperava é que o impacto negativo fosse muito maior na atividade do que o que a gente realmente observou. Se a gente olha tanto para os indicadores de mobilidade, quanto para os de confiança do consumidor, do empresário, a queda foi muito menos expressiva nessa segunda onda em relação à primeira, e também a volta foi muito mais rápida. E isso também tem que levar em consideração de que nessa segunda onda não teve auxílio emergencial no mesmo montante que teve no ano passado, e também os programas do governo, como o Pronamp, bem, acabaram vindo muito depois do que
do que as restrições de mobilidade. Então, realmente, a atividade acabou surpreendendo para cima. A confiança tem sido beneficiada também pela retomada da economia global, né? Conforme a gente vai vendo os outros países já se vacinando e recuperando, isso acaba afetando menos, porque a gente acaba levando em consideração essa perspectiva e também a vacinação em andamento. Então, olhando nesses indicadores de confiança, principalmente o componente de expectativa tem sido mais resiliente, já está aí num patamar mais elevado do que estava no ano passado. Além da atividade, outro fator que influencia aí a alta das projeções também é o ciclo das commodities, que está super forte. O PIB brasileiro, obviamente, é super relacionado com o ciclo de commodities. Esse setor ele representa mais da metade das exportações e muito mais quando a gente leva em consideração os impactos indiretos, né? Só o setor agrícola, por exemplo, representa uns 27% do PIB, de acordo com as estimativas do Banco do Brasil. Além disso, a entrada de moedas estrangeiras, né, via essas exportações, principalmente de dólar, acaba influenciando positivamente a balança comercial e a conta corrente. E também coloca pressão aí na apreciação do real. Então, Gabi, até fazendo um ponto nisso que você falou, o dado que saiu de inflação agora, de PIB, né, desculpa, ele foi muito mais voltado para esses setores que você comentou do que a indústria em geral, né? Assim, o que surpreendeu positivamente não foi o lado local, não foi indústria, foi mais a parte de exportação, agronegócio, commodity, que é o que está em alta, né? Óbvio que tem um reflexo, né? Como você comentou, mais arrecadação, tem uma certa atividade econômica ligada, algumas indústrias que produzem para esses setores, mas de forma geral a gente ainda tem muita recuperação para vir, indústria, serviço, que ainda não apareceu tão forte, né? Exatamente, né? Até se, por exemplo, a gente for levar em consideração a indústria automobilística, que é super forte no Brasil, ainda está sofrendo bastante pressão aí da parte da cadeia de suprimentos. Então, conforme essa cadeia for normalizando, deve puxar o setor industrial e o setor de serviço, obviamente, vai ser muito relacionado à retomada econômica, à mobilidade urbana. E aí, realmente, daqui para frente, o que vai ditar esse ritmo de aceleração da atividade é a vacinação, né? Assim como a gente observou nas outras economias. Dando um contexto, a vacinação no Brasil realmente iniciou num ritmo muito aquém do esperado, mas é esperado que ela ganhe mais tração agora nessa segunda metade do ano. Até agora, passando alguns dados, 11% da população já foi completamente vacinada e 26% já tomou pelo menos uma dose. E essa expectativa, assim, até os governos já têm se manifestado mais, de uma forma mais favorável para esse ritmo da vacinação, né? Hoje, por exemplo, o Dória, ele até anunciou de novo a antecipação do ritmo da vacinação no estado de São Paulo. De acordo com as projeções do estado, até setembro, toda a população adulta aqui já vai estar vacinada. Então, a gente ainda, assim, o setor de serviços com certeza vai andar conforme essa vacinação for andando. Não necessariamente ela precisa ser completa, como a gente vê lá nos Estados Unidos. A vacinação ainda não está completa, mas está super bem encaminhada. E esses setores tanto de serviços quanto de comércio já têm, assim, refletido muito positivamente. E aí, falando um pouquinho das projeções macro para o Brasil, as projeções da XP, né, a gente vê aí o PIB, a projeção de PIB para 2021 é de 5,2%, como o Hugo e o Joca já comentaram antes, mas aí já vai uma normalização também para 2022, na casa de 2%. Em relação ao emprego, a taxa de desemprego deve continuar alta ainda esse ano, e o time espera que ela atinja o patamar pré-pandemia apenas no fim de 2022, atingindo 11,2% de taxa de desemprego. A inflação deve permanecer alta, muito por conta dos estímulos, pelo aumento das commodities, pelas pressões inflacionárias como um todo, e aí atingir 6,2% no fim desse ano, mas conforme o governo for ajustando o ritmo da taxa de juros, eles esperam que a inflação se mantenha dentro da meta para 2022, atingindo 3,8%. E para a taxa Selic, antes eles tinham aí uma expectativa de normalização parcial, mas conforme a inflação foi sendo revisada constantemente para cima,
eles retiram a normalização parcial do cenário base e já esperam que o Banco Central vá seguir com a normalização total ainda no fim desse ano, atingindo 6,5% da taxa Selic esse ano e mantendo ela nesse nível considerado normal pela XP de 6,5% também para 2022. Acho que do lado macro é isso, Hugo. Boa, Gabi. Então, lembrando, pessoal, o IPCA que a gente mostrou lá no começo é o 12 meses, né? Então, 12 meses para trás, a gente está numa taxa de 8 e pouco, e ele deve fechar o ano numa taxa anualizada, né, de 12 meses, né, de janeiro a dezembro, em 6,2. Então, tem uma certa correção, mas ainda continua num patamar bem elevado, né, Gabi? Demora mais tempo e aí a gente espera que em 2022 tenha uma normalização dessa inflação. Então, em linhas gerais, pessoal, enquanto essa projeção de 2022 estiver ali em 3,8, 4, cenário ok, né? A gente passa por um período mais complicado agora e depois normaliza. Como a Gabi comentou, se o Banco Central vir com essa questão ali de normalização da política monetária mais contundente, quer dizer que esse cenário base começou a fazer mais sentido ali no Banco Central, então nosso time mudou essa Selic por volta de 5 para 6,5, já prevendo que o Banco Central vai vir agora essa semana falando em normalização total, né, do estímulo da economia. O que isso quer dizer, pessoal? A Selic ela pode estar num patamar de estímulo da economia, ela pode estar num patamar neutro, onde eu não quero que ela faça efeito na economia, ela pode estar num patamar de retração, né? Então a gente está saindo do estímulo para o neutro. O que a gente está querendo dizer aqui é que no final do ano o Banco Central vai sair de uma Selic estimulativa de economia para uma Selic neutra, normalizada, e aí, se a inflação não reagir, se a inflação começar a subir, a gente pode, inclusive, ver essa Selic indo para um cenário que a gente não gostaria de ver, mas que está muito longe do cenário base, tá? Não é o cenário base, da gente ver a Selic para cima num cenário mais de retração, tá? Então, vamos lá entrar um pouquinho mais no micro. Espera aí que travou aqui. Boa. Tá normal o gráfico aí? Tá tudo certo? Tá, né? Boa, então vamos lá. Bom, Jocá, vamos entrar um pouquinho no micro aí para ver o que... Contar um pouquinho da história, né? Do lá de trás para frente, né? O que a gente viu movimentar a Bolsa de lá de trás para agora, né? Para até janeiro ali, aquela puxada que a gente viu de outubro, novembro do ano passado, né? Outubro, novembro, dezembro do ano passado. De janeiro para cá a gente tem o Ibovespa um pouco mais de lado, com alguns papéis subindo mais, outros ficando para trás. E agora essa última pernada a gente começa a ver um pouquinho mais de histórias, né? Como você gosta de falar, ligadas à economia local, histórias que a gente conhece no dia a dia do brasileiro, né? É bom ver essas ações subindo. Queria que você comentasse aí um pouquinho. Vamos embora. Tudo certo aí? Opa, agora sim. Não, reconectei meu microfone aí. Não, perfeito, Hugo. Boa. Cara, para mim o slide não fica aqui com... Não, tranquilo. Tá. Acho que, primeiro, só para entender as linhas, né? A primeira linha aí é a linha azul, é o S&P, né? O S&P aí batendo seus 4.239 mil pontos, né? 4.239 pontos, quer dizer. A linha vermelha é o câmbio, né? É o dólar real. Então, hoje aí R$5,05, né, Hugo? Quem diria? Tem um monte de gente aí me mandando aqui no Zap aqui falando em 4,80. Acho que já foi bastante, né, Hugo? Acho que já foi bastante, né? Até dando adiantando o assunto aqui, né? E aí, olhando para a linha verde, é o Ibovespa, né? Aí nos seus 130, 129 mil pontos, né? A história, né, que a gente tenta trazer aqui, né, tentar dar um pouco mais de cor, né, nesses últimos meses, né? Então, a gente teve em novembro 2 eventos muito importantes, né, de outubro para novembro, né? O primeiro deles é o resultado das eleições dos Estados Unidos, né? E acho que isso é aquela história, né? Independente de quem ganha, né, uma eleição,
o mais importante, Hugo, é mais a certeza, né? Pô, beleza. Então a incerteza acaba sendo reduzida uma vez que você sabe quem vai ser quem é o novo presidente, né? O outro grande tema foi o nome das vacinas que viriam para a rua. Então de lá para cá teve toda essa evolução nos Estados Unidos e no mundo todo, né? Principalmente aqui para nós. A Gabi trouxe muito bem no detalhe. Então vacinação aí 75% da população até outubro, acho setembro, outubro, sei lá, acho bem factível, né? Então, realmente, retomada esse ano, retomada de verdade, né, Hugo? É uma certeza. E eu estou dizendo isso porque os papéis que estão puxando o Ibov agora, puxaram o Ibov nesse mês de maio, né? E agora, não foram exatamente as mesmas empresas, os mesmos papéis que puxaram o Ibov em novembro até o meio de janeiro, final de fevereiro, né? Então, de novembro para fevereiro, foi um movimento muito claro do mundo inteiro, se preparando para um choque de crescimento, né? Forte, consequentemente a inflação vindo e a busca por ativos reais, né? Ativos reais para se proteger dessa inflação. E aí, as empresas ligadas a commodities, né? Vale, papel e celulose, né? Klabin, Suzano, mineração e siderurgia ali como um todo, e também os frigoríficos contribuíram muito, né, para essa pontuação do Ibov sair dos 93 mil pontos para os 116 mil pontos ali, 118. E aí de fevereiro para março, a gente teve o Ibov de lado, né? Você pode ver que o Ibov ficou abaixo dessa linha laranja. A linha laranja é o que marca o 0 a 0, né? O 0 a 0 no sentido de passou a linha laranja, está subindo no acumulado do ano. Não está abaixo da linha laranja, não está subindo no acumulado. Então, março a gente ficou de lado, então teve um rally forte ali de novembro até fevereiro. Março ficou de lado, teve dois grandes eventos, né, Hugo? O Bolsonaro ali pressionando um pouco o Castelo Branco, já era dado a saída do Castelo Branco, né? Já era dado que ele ia sair ali no dia 26 de fevereiro, só que a maneira como 26 de fevereiro, não, 26 de março, então, mas a maneira como ele saiu de cena, né, com uma pressão ali política, né, sempre gera um pouco de ruído, né, e gerou ali um pouco de ruído na Petrobras, muito diferente do cenário atual, né, onde já deu uma recuperada, né, o papel chegou ali a bater R$18, né, Hugo? Foi aquele Deus nos acuda, né, e agora? E outro evento foi o Banco do Brasil, né? A pressão também política em cima ali, só para relembrar, né? 50% do Banco do Brasil é do Estado, né? Então realmente faz preço porque tem que fazer mesmo, né? Se tem uma pressão política, acaba acontecendo. Então isso gerou ali um sentimento ruim no mercado, né? Tiveram outros eventos, né? O Arthur Lira ali, né, confirmando que não sairia do teto de gastos os gastos com o Bolsa Família, né, porque se saísse o céu seria o limite, né, em termos de fiscal, né, e teve ali também o Fachin, né, confirmando o início da candidatura do Lula, né, então esses 4 eventos aí acabou deixando o sentimento um pouco duro em março, né? E vamos lembrar, pessoal, que o gestor de fundo, né, que é quem faz muito o início dos movimentos, né? Esses caras têm bastante acesso à informação, acesso às empresas, né? Pensa muito no mês a mês ali, né? Então, fechamento de trimestre, né? Março, ninguém estava querendo tomar muito risco também, fazer mudança muito estrutural na carteira. Vamos entregar aqui a performance. Se eu estou muito para trás, né, do Ibov, beleza, vou tentar no próximo. E para quem está na frente, vou devolver? Não, é uma competição, né, pessoal? Então, em março, teve até um pouco menos de liquidez na Bolsa, né? Então, teve aí esses eventos, o pessoal teve um sentimento ruim, o pessoal preferiu ficar mais de lado ali, e assim foi. De abril até agora, a coisa começou a melhorar, né? A gente viu ali nomes como Açaí e Dux, Renner e Hering
fazendo bastante preço, são papéis que não têm um peso tão grande no Ibov, e mesmo assim fizeram muito, muito preço, e Dux, por exemplo, 1%, próximo disso, entendeu? Então, realmente fez muito preço ali no sentido de, claro que tem um peso pequeno, mas subiu bastante, né? Os ciclos de educação são muito longos, tal, mas está aí um nome que se preparou muito bem para essa questão de digitalização. No relativo, quando se olha versus a Cogna, que é um nome que o varejo conhece bem, né? A Cogna acabou seguindo ali a expansão num momento mais difícil. Açaí não tem o que falar, né, Hugo? A gente está muito acostumado aqui no Sudeste com o racional de que todo mundo vai no mercado de bairro, né? Quando a gente sai um pouco das capitais, é muito comum as famílias irem no atacarejo, que não é nem aquele mercadão muito feio, né? Que a pessoa física até se assusta de comprar, mas também não é não é aquela coisa bonitinha do Pão de Açúcar, Prime, né? Lá, né? Aquele Pão de Açúcar do Itaim aí que muita gente vai. Inclusive, eu já fui muito. Então, o açaí... Inclusive, que a gente estava comentando aqui, né, Joca e Dux, a gente falou bastante, até um pouquinho antes do time ali no começo do ano, mas é um papel que recuperou muito, né? Setor de educação, o Joca comentou, tem um ciclo muito longo, né? O que ele quer dizer com isso? Se eu tive uma entrada de alunos muito fraca no começo desse ano por causa de pandemia, eu vou perder 6 meses ali, né? Não tem o que fazer, né? Esse cara não vai voltar em março, abril, muito difícil. Então, eu perdi 6 meses, só que a história para frente é boa, é uma ação que tem uma relação de risco-retorno ali interessante, teve resultados positivos, diferente talvez de uma Cogna que está bem descontada porque ela tem alguns esqueletos no balanço, né? O nosso analista, o Vitor Pini, comenta bastante sobre isso. Mas o açaí também, né, Joca? A gente comentou bastante sobre açaí. Exato, açaí estava próximo dos 60 e pouco ali, 63, 62, pós a cisão, né? O Pão de Açúcar, lembrando, pessoal, o Pão de Açúcar recentemente ali colocou para fora o açaí, então significa que era tudo uma coisa só, né? Grupo Pão de Açúcar, aquela operação na Colômbia, tal, e o açaí, né? Aí a gente fala, colocou para fora porque às vezes isso destrava valor, né? Então uma cisão, né, não necessariamente é negativo, e foi o caso, né? E o mercado realmente se convenceu disso, né? A gente teve a oportunidade de fazer um evento com o CEO do Açaí, Belmiro, né, Hugo, tá claro que é um dos caras que mais entende do setor, enfim, o cara muito bom, e quando eu falo que o atacarejo, ele é aquela coisa, né? Será que é menos margem, porque o preço é menor? No final do dia, o atacarejo tem uma margem interessante, na verdade, e tem até mais crescimento que o Pão de Açúcar, né? Então, realmente é um play bem interessante. Então, a gente falou bastante ali próximo dos 65, 60 e poucos reais, até o papel ir até os 75. A nossa analista, se eu não me engano, a Daniela Eiger, aliás, faz um belíssimo trabalho na cobertura de alimentos e bebidas. Ela tem um preço-alvo ali próximo de 100 reais, se eu não me engano, né, Hugo? 100 reais. É para cima, 122. 122, 122 reais. Revisou. Isso acho que é nos 100 reais e ela está no 122. Perfeito. E o papel foi buscar ali uns 90 e pouco, voltou para 85. Acho que se segurar aí, é uma ação para ficar de olho, tá, pessoal? Se eventualmente numa correção aí, é um papel que tem bastante valor no longo prazo. Já andou um pouquinho, mas acho que depois dessa corrigida aí faz sentido olhar com carinho, e para quem quer carregar um papel bom, qualidade para longo prazo, acho que pode ser uma alternativa aí. Dei uma olhada nas carteiras, né? Para aproveitar também essa questão de crescimento, né? Volta de restaurante, etc. Tem muita coisa boa aí por vir. Exato. Quando você está comprando açaí, você está comprando mais crescimento até que os supermercados tradicionais. Ele tem uma composição regional muito interessante, né? Os interiores do Sudeste aqui, né? Tem ali coisa boa também no Nordeste, mas é mais aqui no Sudeste mesmo. E é o que o Hugo falou, né? Quando a gente olha para as famílias fora das capitais, elas vão muito no atacarejo, e tem os restaurantes voltando, né? Restaurante não vai nem no atacadão, mas também não vai no Pão de Açúcar, né? O cara vai no açaí. Então, eu acredito muito
no valor dessa empresa, né? Hering também foi um negócio que subiu horrores, né, Hugo? Quando saiu ali a aquisição do Grupo Soma, o Grupo Soma tem ali marcas mais premium, né? Aliás, a Gabi trouxe uma análise bem interessante para nós um tempo atrás, né? Então, a Hering parece que compôs o portfólio muito bem ali da Soma, né? Que é o fast fashion, aquela coisa que não é tão caro, mas também nunca sai de moda, né? Então dá para até às vezes arriscar trabalhar e talvez sair para tomar uma cerveja. Então realmente o fast fashion é um negócio que casa bem ali em termos de mix de produtos da Soma, né? Soma, para quem não conhece, a Gabi entende bem mais que eu, inclusive, tem ali muito aquelas marcas mais premium, né? Animalia é uma marca, por exemplo, de roupas femininas, caríssima. Hugo, tenho certeza que você já deve ter deixado horrores lá, né? Eu passo longe, viu, meu? Eu entrei lá outro dia, nunca mais, viu? Mas enfim. Eu fui ver uma blusinha para minha namorada lá, cara, quase infartei. Blusinha de couro. Meu, é um carro. Não, você tá doido. É um carro, não, tá doido. Gabi, mostra valor pra gente nisso aí, vai. Mas é um dos papéis que a gente comentou e subiu bastante, viu? Subiu muito. Então, assim, pessoal, acho que em linhas gerais, Edux subiu, Açaí subiu, mas olhando o múltiplo, e a Gabi vai comentar bastante sobre isso agora de múltiplo, né? Por que a Bolsa vai subir mais? Por que eu compraria um papel que já andou 10%, 15% nesses últimos 30 dias? Não vai ter mais tanta coisa de graça como a gente tinha, porque as incertezas, como o Joca falou, sumiram. Diminuiu a incerteza com relação ao orçamento, diminuiu a incerteza com relação à arrecadação, diminuiu a incerteza com relação à inflação, continua na pauta, mas diminuiu consideravelmente a incerteza com relação ao Covid, as vacinas deram certo no mundo inteiro, todo mundo está vacinando, passou de 75% da população, já está colhendo os frutos disso, o Brasil está caminhando para colher esses frutos, a gente tem ainda um cenário político um pouco conturbado, mas já se discute reforma, então a gente já está vendo coisas estruturais no Brasil, então não adianta achar que você vai ficar lá de fora esperando a Bolsa voltar para 100 mil, que não vai. Né? Então, assim, tem que pagar um pouquinho de preço agora, porque você está correndo menos risco do que estava correndo em fevereiro. Né? Tem que quebrar essa barreira muitas vezes. Eu até discuti isso com a Gabi. A Gabi queria trazer um nome legal para a gente discutir, que é Arezzo, né? Se você quiser falar até um pouquinho, Gabi, sobre isso. Mas a gente tinha um pouquinho de resistência ali na mesa de falar desse nome. Né? A Dani colocou compra, a gente falou, vai botar na máxima. Mas quando você vai olhar múltiplo, quando você vai olhar o que a empresa está dando de retorno versus o que ela dava no passado, somando as partes ali, você vê que tem bastante espaço. Então, a gente, às vezes, precisa perder essa restrição de comprar bons nomes para ficar comprando empresa que está jogada que nem Cogna, Oi, e fica lá buscando esses papéis aí, às vezes perde um movimento num nome bom como Açaí, Dux, Soma, os próprios bancos que andaram legal, né? Mas... esse ponto que você falou, Hugo, é bem importante, porque às vezes a gente olha muito o Ibov, tem muita coisa. O Ibov tem 84 papéis, 84 histórias, e bem concentrado ainda em Petro, Vale, bancos. Então, assim, quando a gente começa a olhar a Soma, como o Hugo bem colocou, Edux, Açaí, a própria Lame, né, que está no índice, mas também não tem uma representatividade tão grande assim, depois da fusão agora. Então, tem muita coisa também que está no Ibov, Arezzo, né, que a Gabi vai trazer aqui agora, que tá aí, né? O Ibov andou para 130. Acho que a próxima pernada é esse fluxo do gringo que entrou e está entrando muito forte. A gente vai ter mais uma janela de ofertas. Então, esses dois pontos, o gringo entrando, a janela de ofertas, que é dinheiro novo para a Bolsa, dá uma sustentada legal. E nesse meio tempo, né, do Ibov do 130 para o 145, 140 mil pontos, nessa próxima pernada, a gente pensar em nomes talvez um pouco menos óbvios, que não estão ali, né, Hugo, não estão ali, talvez, na capa dos jornais todo dia, né? Exatamente. Boa. E os bancos, Joca? Acho que vale a pena comentar um pouquinho sobre os bancos, pessoal, antes da gente já ir para os finalmente aqui. Puxaram bastante. Essa relação de Brasil um pouco melhor atrai investidor estrangeiro, até inclusive quando a gente tem alta de juros no curto prazo e taxa de juros no longo prazo um pouco mais estável, quer dizer que eu tenho mais retorno para o investidor estrangeiro que está vindo trocar a taxa, né, dos Estados Unidos para dólar, e aquele risco de longo prazo não está tão elevado. Um dos fatores que trouxeram esse dólar para baixo é esses juros na ponta curta que a gente mostrou no começo subindo, atrai o investidor estrangeiro, e ao mesmo tempo que isso aconteceu, eu tive o risco Brasil reduzido, porque a gente teve mais
arrecadação, né, e saída de pandemia, etc. Então, assim, o investidor estrangeiro veio babando. E quando ele veio o quê? Ele olha para banco. Olha para Vale. Vale, assim, já subiu bastante, mas, pô, o Joca acho que vai até comentar um pouquinho sobre Semin, e é um paralelo bem bom para Vale, mas, assim, investidor estrangeiro veio, Ambev subindo, investidor estrangeiro, BR Foods... própria Petro, né? Própria Petro, bancos. Então, assim, a gente teve uma entrada de fluxo legal. Acho que até, Gabi, se quiser comentar um pouquinho, vamos lá para o próximo gráfico. Eu tô com uma dificuldade aqui nos slides. Eu peço desculpa, mas eu tô com uma dificuldade aqui. Vamos lá. Hugo, só para complementar o que você estava falando agora, acho que vale ressaltar também que quando o investidor gringo vem, assim, né, quando ele volta para a Bolsa Brasileira, eles acabam entrando muito por fundo passivo, né? Então, justamente por isso que esses papéis que têm alto peso na Bolsa acabam sendo beneficiados de primeira. Boa. Perfeito. Fundo passivo é basicamente o BOVA11 ali, né? Um ETF, provavelmente. Você compra um índice e esse índice, ele para replicar a bolsa, ele tem que comprar esses papéis que têm mais peso na bolsa. Então, quando você compra o índice, o fundo, né? A lógica é o fundo comprar esses papéis e aí o investidor estrangeiro acaba puxando sem saber os papéis que ele está puxando muitas vezes, né? Boa. Nesse slide aqui, acho que agora a gente entra um pouco mais nos detalhes de bolsa. A gente chegou até a falar bastante de micro de papel. A Gabi trouxe bastante coisa interessante aqui para falar com a gente. Falar um pouquinho sobre esse fluxo de dólar, que eu até dei uma adiantada. Múltiplo de Bovespa é um dado interessante. Então, putz, bolsa está cara ou está barata? Esquece o 130, 140, 120. Tem que olhar esse gráfico que a Gabi trouxe aqui, que é o quanto você está pagando por quanto de lucro as empresas estão dando, né? Se você quiser explicar um pouquinho melhor para a gente, Gabi? Exato. Então, vamos lá. Acho que, como você mencionou, né, com a redução dos riscos fiscais, a vacinação, dados econômicos aí saindo melhor do que a gente esperava, os investidores eles passam a olhar menos para o macro a partir do momento que essas preocupações vão sendo deixadas de lado e focar muito mais nos fundamentos das empresas, né? Então, realmente olhar aí boas histórias, procurar histórias de crescimento, papéis bem fundamentados, no caso. Comentando um pouquinho sobre o target do Ibovespa, né, o research aqui, os estrategistas do Fernando Ferreira e a Jenny Lee esperam que o Ibovespa atinja os 145 mil pontos no fim desse ano, impulsionado fortemente pelo aumento das expectativas de lucro nas empresas do índice. Acho que 2 pontos aqui, né, em relação aos lucros, nesse primeiro gráfico da esquerda. O primeiro é que o primeiro TRI surpreendeu positivamente as expectativas dos analistas, o que leva eles a revisarem as expectativas para o fim do ano para cima. E o outro ponto é a atividade que vem surpreendendo também, assim, mais resiliente do que esperado, a reabertura aí já em foco. Então, isso também não estava sendo previsto aí nas expectativas dos analistas. E isso deve contribuir ainda mais para a alta dos lucros. Outro ponto também, além da melhora no doméstico, também é o cenário externo, como o Joca bem comentou, grandes empresas da Bolsa são as exportadoras de commodities, né? E acho que vale ressaltar também a saúde, né, financeira das empresas da Bolsa agora, o que tem atraído ainda mais investidores estrangeiros. Antes elas tinham uma alavancagem muito acima do que tem hoje em dia, principalmente nas crises anteriores. Hoje em dia elas estão em torno aí menos de 2 vezes de dívida líquida pelo EBITDA. Então, realmente, o balanço delas está muito mais sólido, faz muito mais sentido olhar para as empresas no caso micro mesmo. E aí, beleza, a Bolsa está nos 130 mil pontos, e agora, será que está caro, não está? Como o Hugo bem colocou, acho que não vale a pena olhar para o número em si, assim, os 130 mil pontos não diz nada. A gente tem que olhar realmente para o valuation, né? Assim, o quanto esse preço representa em relação aos lucros da Bolsa. Aí aqui vale ressaltar 2 pontos, né? O primeiro, olhando para o índice preço-lucro da Bolsa em relação à sua média histórica. Ele ainda encontra um desconto para a sua média, a gente pode ver aqui que ainda está longe dessa linha tracejada aqui em cinza, realmente porque os lucros vêm sendo revisados para cima e o preço ainda não reflete essa melhora na perspectiva das operações das empresas. Outro ponto também é o desconto para o S&P. Se a gente comparar o Ibovespa com o S&P em termos de preço-lucro, o desconto está nas máximas históricas, está em torno de 50%, ou seja, o Brasil está muito barato em relação à Bolsa Americana.
a média desse desconto, historicamente, fica em torno de 30%. Então, realmente, ainda tem espaço para o Brasil andar em relação às bolsas do mercado externo. Outro ponto que o Hugo comentou também é a queda do risco país, né? Conforme o macro foi melhorando aqui, o risco país deixa de ser... os investidores passam a atribuir um risco país menor para o Brasil, o que reflete na taxa de desconto do valuation das empresas e garante aí um upside maior para os preços, tá? E não necessariamente isso já foi incorporado. Um fator relevante aqui também que o comentou é a volta do investidor estrangeiro para a Bolsa Brasileira. Assim, se a gente for ver, né, janeiro teve uma entrada aí no fluxo, mas mas fevereiro e março o fluxo foi muito fraco, assim, até a saída de capital estrangeiro da Bolsa Brasileira, e foi voltando gradualmente a partir de abril, com mais representatividade em maio e nos primeiros dias de junho. Só em junho, por exemplo, a entrada de fluxo estrangeiro já superou o mês de abril, considerando aí só essas 2 primeiras semanas. Acho que outro ponto que vale ressaltar aqui é o câmbio, né? Conforme o câmbio vai se normalizando, os investidores estrangeiros passam a achar a Bolsa Brasileira mais atraente e voltar para o mercado brasileiro. Se os investidores estrangeiros, por exemplo, investem na máxima do dólar, eles acabam perdendo rentabilidade com a apreciação da moeda, o que acaba não sendo tão atrativo para eles. Eu acho que é mais ou menos isso aqui desse lado, Hugo. Se você quiser complementar com mais alguma coisa. Bom, acho que está bem, passou bastante aí pelos dados. Acho que, pessoal, interessante comentar essa alta expressiva, né? Esse primeiro gráfico que a Gabi traz aí sobre os lucros, né? O lucro das ações sendo projetado para cima. Então, das empresas, elas estão com uma crescente de lucratividade muito forte. Então, em linhas gerais, a gente tem diversos problemas aí, mas na média, as empresas estão crescendo forte na lucratividade, principalmente para esses próximos 12 meses, né? Olhando aí um ano, esse ano tende a ser muito bom, principalmente no segundo semestre. Como a gente comentou, o Bolsa antecipa bastante, então não adianta eu esperar lá o segundo semestre, a empresa soltar o balanço positivo para eu ir lá comprar. Eu não vou pegar um preço bom, eu tenho que correr um pouco de risco. Por que Bolsa é risco? Porque a Bolsa está sempre antecipando os dados, então a hora de comprar a Bolsa geralmente é lá no meio da pandemia mesmo. É onde você está correndo mais risco, mas é onde você tem o maior retorno. Putz, eu não quero comprar, eu não sou um investidor que gosta de correr tanto risco assim. Agora você está no momento de menos risco. Vai pagar um preço um pouquinho mais caro, mas ainda a gente vê um cenário positivo para frente para muitos nomes, inclusive os nomes que a gente comentou. De destaque, acho que a gente tem, né, a própria Soma continua sendo um negócio bom, a Açaí, Arezo. Gabi, se você quiser falar um pouquinho de Arezo para a gente, só um comentário, né? A gente iniciou, então aqui a gente já acabou a apresentação, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho de alguns nomes, de alguns papéis. A gente já comentou sobre muitos desses nomes aqui. Acho que um nome novo que a gente iniciou cobertura essa semana é Arezo. A Gabi comentou bastante e acho que, de novo, entra um pouquinho naquela história de eu estou comprando um papel que está ali próximo da máxima, que é um papel que já subiu um pouquinho, mas que tem uma história boa pela frente, né? Exato, assim, só passando rapidamente pelo case de Arezo, acho que dispensa apresentações, né? A líder aí do mercado de calçados no Brasil tem mais de 30% de market share no mercado deles, posicionamento ali das classes sociais A e B, e ela vem expandindo aí tanto organicamente quanto inorganicamente, né? Na parte orgânica, tanto com novas marcas, na parte de calçados, do lançamento da Brisa, da parte infantil, que é a Bambini, etc., e também na parte inorgânica, via M&A. Recentemente ela comprou a Reserva, e essa semana mesmo anunciou a compra da Bal também, que é uma outra marca de vestuário no segmento de streetwear. O legal é que, assim, ela está diversificando as categorias, né? Antes ela operava simplesmente em calçados e agora ela tem expandido, principalmente com o know-how da Reserva na parte de vestuário, o que acaba levando ela para outro patamar
de valuation mesmo, né? Outras coisas acabam sendo precificadas aí, tanto a sinergia com a reserva, que ainda tem para ser capturada, quanto ela passa a tradear mais próximo dos múltiplos, por exemplo, de uma Soma, da Vida, da Renner, etc. Se a gente compara em termos de valuation com os pares, né, já olhando para esse segmento de vestuário, ela ainda está um desconto muito um desconto muito expressivo para os pares, em torno de 20%. Então, por mais que o papel tenha andado aí nesses últimos meses, ainda está relativamente mais barato do que esses outros nomes. E aí, olhando já para a retomada, assim, acho que alguns pontos. O interessante do Brasil estar atrás nessa recuperação é que a gente vê como o mercado lá fora reagiu, né? E um ponto relevante é que teve um movimento de revenge shopping, né? Ninguém saiu de casa, todo mundo começou. E aí, conforme a reabertura, o pessoal quer comprar novas roupas, novos sapatos, etc., para se preparar para essa reabertura. E a Ares é um play que se beneficia muito disso, se a gente olhar para o lado macro. E da mesma forma que outros nomes de varejo, consumo, assim, sapato, roupa, etc., andaram muito lá fora também. Então, isso ainda está para ser precificado, eu acho. Assim, parte realmente já andou bastante, mas eu acho que parte ainda está para ser precificado conforme a vacinação vai andando. E acho que só um último ponto também aqui é que ela é um modelo bem asset light, né? Então, ela não tem, não carrega aí o custo das fábricas, ela terceiriza toda a produção e também não carrega o custo das lojas, porque é grande parte franqueada. Acho que são 2 pontos relevantes aqui para mencionar. Boa. Vamos lá, tem algumas perguntas, pessoal, se vocês quiserem alguma pergunta aí, lança no chat, a gente comenta um pouco. Gabriel perguntou sobre... pode comentar sobre papel e celulose. Gabriel, acho que em linhas gerais, o setor, celulose é uma commodity das que tem aí, que a gente acostuma a ver, né? Minério de ferro, cobre, etc. A celulose ela é uma commodity mais estável, né? Ela tende a ser mais estável. Tem períodos em que você tem problema ali de estoque elevado, etc., e acaba causando alguma confusão. No momento atual, a gente está com o estoque em linha com as expectativas, com poucas oscilações, né? Mantendo em patamares sem grandes novidades. Então, eu acho que não vem muita correção de preço daí ou mudança de preço daí. A questão de produtividade, produção das empresas que a gente tem no Brasil. A Suzano, a gente até está restrito para o lado do research, né? A gente evita um pouco comentar, mas é uma análise bem parecida. A gente falar de Klabin, tem um custo de produção muito baixo, então é uma empresa muito boa, bem posicionada, a gente tem recomendação de compra. Eu acho que nesse curto prazo para o setor, o que você tem que ficar de olho é o dólar, né? Deve ter impactado bastante nessa queda que tem o dólar, deu uma certa corrigida. Acho que não é um papel, como o Joca até comentou, pessoal, a gente tem que pensar às vezes um pouco no timing dos gestores de fundo, né? Os caras querem performar. E performar, às vezes, nesse curto prazo é ficar trocando algumas posições. Não é uma posição que eu vejo um fundo largar, por exemplo, um ativo mais ligado a essa retomada de economia para comprar a celulose agora. Mas não é um papel que está caro, que você deve se desfazer na carteira, tá? Mas para montagem de posição agora, acho que relação de timing não seria legal por conta desse dólar um pouco mais fraco, tá? A gente até tem uma expectativa de dólar um pouco mais forte para o fim do ano, mas o próprio analista, o economista da XP, comenta que esse dólar pode vir um pouco mais para baixo. Se a gente continuar nessa tomada de otimismo, juros curtos um pouco mais alto e a curva ali, o fiscal controlado para o longo, a gente tem mais fluxo de estrangeiro vindo e o dólar pode ceder um pouquinho mais. E aí é ruim para esse tipo de papel, é ruim para as empresas que a gente tem aqui, né? Suzano e Klabin, principalmente, para esse setor. Tá? Então, acho que o ponto de atenção é mais para o dólar do que para a commodity em si ou para o valuation da empresa. O valuation está bem justo, estoques legais, custo de produção das empresas brasileiras é bom, não vejo motivo para a gente ter problema com isso, a não ser o dólar, tá bom? Pessoal, a gente até tem um novo stock guide da mesa, que a gente finalizou ele essa semana. Joca, eu vou até parar de compartilhar minha tela aqui, se você quiser abrir o stock guide, acho que fica até legal esse stock guide para a gente conversar. Se você for assessor, a gente vai jogar esse stock guide lá no Hub, o Excel legal para vocês acompanharem, ajudar, auxiliar vocês aí na atuação junto com o cliente. E se você é cliente, peça para o teu assessor
mandar para você esse Stock Guide que a gente vai disponibilizar essa semana para todo mundo, tá? Novidade, então, da mesa de operações aqui da XP é um Stock Guide novo que a gente está lançando. Acho que é um dos melhores, se não for o melhor, você bem tranquilo. Fala, Gabi, é bom, ficou bom, não ficou? Ficou muito bom. Vai ser bem útil para vocês. Legal. Já que não tem pergunta... Opa, apareceu pergunta aqui. Recentemente, Zoom da mesa, RV foi comentado venda de 25% de BOVA11. Essa correção natural poderia ocorrer até a divulgação dos próximos balanços? Cara, o Renan, essa questão do BOVA11 é até legal levantar isso, porque a gente está num patamar em que a Bolsa vai subindo, e não é, agora é a hora da gente começar a falar também em se proteger, né? Legal ficar posicionado na Bolsa, mas tem que se proteger. A gente fez um estudo, inclusive a Gabi que encabeçou esse estudo, né, Gabi, sobre shortear 25% da sua carteira em BOVA11. Pessoal, muita atenção com isso, tá? Quem não tem muita experiência de mercado, pede ajuda do assessor, não vai fazer isso sozinho, né? Mexer com venda de papel. Mas, enfim, a tese aqui desse negócio é que se você vende o BOVA11, que é um replicador do índice, né? Um papel que você vai vender o índice ali, 25%, você acaba, em períodos de grande crise, grande volatilidade de mercado, você acaba protegendo muito sua carteira, e quando o mercado sobe muito, a perda de rentabilidade que você tem, ela não é tão grande quanto a proteção que você tem quando a bolsa cai forte, né, Gabi? Se você quiser comentar um pouquinho sobre isso. Exato, acho que até é interessante ressaltar também, por exemplo, a bolsa está nos 130 mil pontos, a gente acha que ela vai atingir os 145 mil pontos aí até o fim do ano, mas não necessariamente isso vai ser uma trajetória linear, né? O mercado brasileiro é bem suscetível a eventos inesperados, como todo mundo sabe, tem risco político aí que eventualmente acontece alguma coisa, o mercado vai lá e mexe e cai bastante, e ele demora para voltar. Ele volta, mas ele demora para voltar. Então, é sempre interessante manter aí uma certa proteção para a carteira, né? Mas, como o Hugo comentou, acho que vale a pena conversar com o assessor antes de tomar qualquer decisão nesse sentido. Eu acho que até outra coisa que vale ressaltar é que sempre tem algum evento inesperado na Bolsa Brasileira, né? Se a gente for olhar nos últimos 5 anos, teve greves dos caminhoneiros, teve demora para aprovação da reforma da Previdência, teve barulho das eleições em 2018, e aí agora elétricas em 2014. Exato, então assim, é sempre bom quando você fala de Brasil. A estatística é que todo ano tem alguma coisa, né, Gabi? Pelo menos alguma coisa vai ter. Então, isso serve para esses eventos, tá, pessoal? Então, o estudo sugere que você tendo isso, 25% ali de proteção, não precisa ser num momento específico, não precisa ser um negócio travado, você pode ir alterando esse percentual conforme você também acredita, olhando o seu cenário macro, mas a gente acredita que você sempre tem que ter uma parcelinha ali de proteção, e BOVA acaba sendo uma boa alternativa, né? Existem opções lá com opção, né, derivativos, etc., mas BOVA11 é uma alternativa bem barata para você fazer uma proteção da sua carteira, tá? Então, a gente gosta bastante dessa tese. O negócio começou a subir, vai vendendo um pouquinho ali, vai protegendo. Acaba uma proteção barata que vocês compram. Às vezes, Hugo, é legal, né, tomar esses papéis que têm um peso menor no IBOV, né, 1%, 2%, que é o que a gente estava falando aqui, né, por exemplo, a Lame, né, ou então nomes que não estão no IBOV, né, que tem às vezes até mais potencial, Arezo, como a Gabi bem colocou, né, Açaí parece ainda interessante, e ainda mais depois que, lembrando, né, 3% do IBOV é Vale, né? A Vale saiu de R$60 para 120, 115, né? Será que vai dobrar de novo? Difícil acreditar, né, Hugo? Talvez essa pernada aí já tenha ido, né? Então, vender BOVA não necessariamente significa que você não está acreditando no Brasil. Você pode vender BOVA para se proteger do risco mercado como um todo, e aí você não está vendendo mais do que 20%, 25% da sua carteira, ao mesmo tempo que você compra papéis que podem autoperformar o IBOV, né, Hugo? Exato. No relativo, exato, acho que a ideia aí é sempre olhar para a história micro das empresas quando você está comprando papel, e ao shortear a BOVA você fica aí protegido dos riscos de mercado. Legal.
Crise de energia vai impactar nossas projeções, Gabi? A gente até tem muitos comentários sobre isso, né? Do lado de inflação, do lado de crescimento. A gente viu na China acontecer isso, né, Jó? Que você comentou uma vez que a China estava reduzindo, indicando redução de atividade forçada para conter o tanto de consumo de energia e poluição que tinha lá, né? Mas você acha que impacta, Gabi? Então, acho que em termos de, assim, o governo vem anunciando que a crise não vai impactar de fato, não vai ter impacto, né, no sentido de racionamento de energia, etc. Assim, acho que vai ter que ter um racionamento de água, mas não vai chegar a ter racionamento de energia. Em termos de inflação, acho que a inflação no curto prazo já está levando isso em consideração também, mas pode ser de fato um risco de aumento de inflação no curto prazo. Mas a XP já incorpora esse risco nas projeções. Um ponto legal, assim, até complementando, é um risco, mas, pô, muito diferente do começo do ano. O medo no começo do ano era que a gente poderia entrar num cenário da inflação vir forte e rápida antes do crescimento chegar de fato, né? Que aí é a estagflação, né? Que é o caos absoluto, né? A gente de longe não está vendo isso. Então, a inflação vira um pouquinho até acima, beleza, né, Hugo? O crescimento está sendo revisado toda hora para cima, né? Então, mesmo que a inflação acelere, o que costuma ser ruim, se não for por conta de mais crescimento, o crescimento está vindo, né? Então, acho que o cenário, não estamos no mesmo cenário negativo, né? Uhum. Boa. Joca, você quer comentar um pouquinho de Semin? Esse setor, você falou de Vale, CSN, essas siderúrgicas aí, siderúrgica não, né? Mineração. Se você quiser já usar até o Stock Guide depois, para passar um pouquinho dos múltiplos, eu acho legal. E aí, pessoal, para finalizar, a gente vai falar sobre o Stock Guide, que é uma planilha com todas as ações aí do IBRX, né, Joca, que a gente tem, e muita informação de fluxo, preço-alvo de consenso, tem múltiplo, tudo o que precisa ali para você ter uma visão geral para iniciar a tua decisão aí de investir em algumas empresas ou não, né, Joca? Os principais indicadores que o mercado olha, a gente vai colocar nessa planilha para todo mundo ver. Perfeito. Eu vou passar muito rápido por Semin, porque até esse é um papel aí que a galera tá cansada de ouvir, né, Hugo? Já estão quase trocando aí meu sobrenome, né? Mas, enfim, CSN Mineração, acho que o play é simples quanto o título aqui, tá? Então, quando você compra esse papel, você está comprando o quê? Você está comprando play puro de minério. 100% da receita da CSN Mineração é minério, né? A Vale é 70% minério e 30% outras coisas, né? Bom, minério, estamos falando de China, porque 58% do minério no mundo é comprado pela China, né? E, pô, quase 100%, vou ser mais exato, quase 90% da receita da empresa, da CSN Mineração, é em dólar. Então, uma empresa que produz em reais e vende em dólar, né? Então, pô, comprar CSN é comprar dólar, é comprar minério em dólar, mais o crescimento da própria empresa, né, aumentando. É óbvio que não é uma varejista aqui no Brasil, né? Estamos falando de crescimento de 12, 13, 15% ao ano, né? E, consequentemente, um dividendo atrativo, né? Porque a empresa é pouquíssimo endividada, né? E o preço está bem interessante, né? Bem interessante. Então, o macro continua bem positivo, o minério voltou a subir nessas últimas 2 semanas, já está nos $220 por tonelada de novo, né? E o micro, pô, foi isso um pouco do case, a empresa continua crescendo um pouquinho, né? Ela é zero endividada, né? E o momento do setor é muito bom, né? Então, basicamente demanda garantida, porque hoje o mundo vive um déficit de minério, né? É um déficit pequeno, mas é déficit, né? É um play macro isso aqui, tá? E o preço é bem atrativo, né? Valuation entenda como preço, né? Só que em vez de você enxergar o preço, que é R$ 9,70 por ação,
você enxerga por outra unidade de medida, que é o múltiplo, né? No caso aqui, o múltiplo é 3,6 vezes, a Vale está 3,5. Ambas estão baratas, né? Então eu prefiro tomar a Vale, só que a Vale andou para caramba, né? Então no relativo, talvez seja interessante tomar, se não as duas, eu prefiro Semin, né? Porque o play é parecido, só que Semin é mais puro minério e está muito mais barato, né? Aí isso aqui é só uma análise de sensibilidade, né? Mas e se o câmbio? Mas e se o minério, né? Essa tabelinha azul na parte de baixo, né? Então tá até sublinhado aqui, pô, se o real vai para R$5, fica nos R$5, ou se ele volta para os 5,25, isso na média do ano, né? Lembrando que ele ficou um tempinho aí nos 5,60, 5,80. Qual vai ser a geração, né? O EBITDA da empresa, né? Tá aqui, né? Pô, 16, 17 bi. Vamos olhar para essa tabelinha e o preço do minério, né? Se o preço do minério for $145 a tonelada, 170 na média do ano, qual que vai ser o EBITDA? Então vai ficar entre 15 e 20 bi, né? Em reais, né? 15 e 20 bi de EBITDA para esse ano em reais. EBITDA é lucro operacional. Beleza. Quando eu olho para a tabelinha preta, tá aqui. Pô, a XP está com preço-alvo de R$14, lembrando o papel está R$9,70, né? JP 14, então tá todo mundo entre 13 e 14 reais, né? Bom, cara, se o preço do minério continuar nesse patamar, né? E se o câmbio continuar nos R$5, cara, a geração vai ser bem próximo, bem acima de 15, né? Então, realmente, acho que o momento é muito bom. Eu vou parar por aqui, Hugo, e vou voltar, vou mostrar o Stock Guide aqui, como o Hugo bem colocou, né? Isso aqui é basicamente o Stock Guide, entenda como uma tabela, uma grande tabela, por setor, por empresa, né? Em que você consegue enxergar diferentes métricas, né? Diferentes colunas, né? Para ajudar no filtro. Pô, é tanta coisa para olhar, é tanto papel que você fica, às vezes, o que eu olho primeiro, né? Então, o Stock Guide é isso, tá? É aí uma bússola, né? É a bússola aqui da mesa da XP para você se achar aí no que olhar, né? Muito dessa inteligência a Gabi trouxe para nós aqui, tá? Eu vou consolidar aqui. Então, você vai ter por setor aqui, aí você vai lá, bom, deixa eu olhar como é que está o setor de alimentos e bebidas, ou então o setor aqui de mineração e siderurgia, vou abrir o varejo ali também, né? Vou pegar um exemplo aqui, tá? Vamos pegar a BRF, a JBS. Bom, então a BRF, a JBS, melhor dizendo, então tem 14 analistas do mercado com compra no papel, 2 neutros, né? E 0 venda. Pô, legal. Bom, qual que é o tamanho da empresa? 74 bi. Então, às vezes, a gente tem aquela... Isso aqui é uma maneira rápida de olhar que, pô, JBS é uma empresa muito grande. Tem empresas muito grandes, né? Os movimentos costumam ser mais lentos, né? Hugo, Gabi, me corrige aí. Ambev, todo mundo fala, né? Pô, esse troço não anda, esse troço não sai do lugar, é porque é um troço muito grande, entendeu? É um transatlântico. Então, uma Minerva da vida costuma ser um bote salva-vidas assim no mercado, né? O negócio é muito mais agudo, né? Os movimentos. Falando em movimento, isso aqui é o volume de mercado, né? Quando a gente olha no dia, é importante isso, pessoal. Tinha um chefe que falava: pô, nunca vende em dia que está caindo e nunca compra em dia que está subindo muito, entendeu? Então, isso aqui é o volume negociado no dia versus a média dos últimos 20 dias. Então, às vezes, quando isso aqui está negociando 48% menos, né? SLC Agrícola, por exemplo, 48% menos do que negocia, pô, eu acho que a variação nesse dia tá mais alta, né? Será que hoje é um bom dia para eu sair ou entrar? Então, é mais para a gente olhar será que hoje é o dia de tradar isso aqui? Deixar para semana que vem, talvez, enfim. Então, voltando a falar de JBS, papel está R$ 29,00, o consenso do Bloomberg aponta para R$ 39,00, estamos falando de um upside ainda forte, mesmo depois de ter andado, os analistas continuam falando que o justo é 39. Ponto importante, pessoal. Gabi já teve do outro lado da mesa.
o Hugo também, eu também, a gente sabe que às vezes o analista ele está otimista demais, então também não dá para a gente realizar no olho da mosca nos R$39. Enfim, só concluindo aqui você tem o retorno, né? O retorno de um dia, né? Então, pô, na sexta-feira não andou nada, na semana caiu 1, no mês, no ano e no Ibov, ó, tá dando uma lavada no Ibov, né? E os múltiplos, né, pessoal? Ajuda bastante essa história dos múltiplos. Então, pô, 7 vezes preço-lucro para 2021. Ah, mas eu quero olhar quero olhar mais para frente, né? Quero olhar 2022, quero olhar 2023, né? Aí você vem aqui e fecha no negocinho aqui também, tá? Então, lucro por ação vai pagar mais ou menos R$3,80 por ação. Se o papel está 29, estamos falando de um yield de quase 10%, é coisa pra caramba, né? Empresa significa que tem bastante lucro, bastante caixa aí bastante lucro para gerar, para pagar isso tudo, né? O dividend yield aqui nos próximos 12 meses está 3%. Enfim, e aqui tem todas as outras métricas, né? Lucro, EBITDA, margem, né? E por aí vai. Isso aqui é mais para você bater o olho e falar: vou comprar um papel Ambev em que os analistas estão falando que não tem upside, acho que eu vou olhar outra coisa, né, Hugo? E se eu tenho, não necessariamente eu vou vender tudo, mas talvez vender um pedaço e por aí vai. Aqui você tem a mesma coisa para os outros setores, tá, pessoal? Então, às vezes bater o olho rápido, né? E você olha qual setor tem potencial e qual setor não tem, né? Então, pô, esse setor aqui, galera, tá muito mais otimista, né? Por exemplo, esse aqui, né? Mineração e siderurgia. A galera continua bem otimista, né? Você olha aqui o potencial para todos os papéis tá bem otimista, né? Se a gente olhar lá embaixo, olhar um varejo da vida, que o varejo, a gente vê que a coisa é mais heterogênea, não é tão homogênea assim igual mineração e siderurgia, né? Se eu olhar aqui a Hering, já foi, depois a Cisão, né? E por aí vai, né? Acho que é isso, Boa. Hugo. Sem me estender muito Bom, mais, pessoal, acho que é isso. Joca, a gente até acabou se estendendo um pouquinho para mostrar o Stock Guide. Então, isso é uma nova ferramenta que a gente vai disponibilizar para todo mundo. Todo mundo que quiser ter acesso às ferramentas, a XP vai estar sempre disponibilizando para vocês. Em conjunto também com o trabalho excepcional que o time de assessoria e os assessores fazem, traduzindo essa necessidade dos clientes para a gente aqui na mesa tomar a melhor decisão na produção de conteúdo, na produção de ferramentas que auxiliem vocês no mercado, tá bom? Marcelão, a frequência desse relatório, a gente vai atualizar ele diariamente no Hub. As partes mais de valuation e etc., a gente tende a soltar numa base mais semanal, tá? Relatório é novo, pessoal, a gente acabou de fazer, está fresquinho, a gente ainda vai atualizar, vai modificar, a gente aceita sugestão também, principalmente dos assessores, a gente fica aberto aí a opinião de todo mundo para a gente construir o melhor ferramenta para vocês, tá? Então, boa noite. Felipe, só comentando a última pergunta aqui sobre VEG. Cara, VEG a gente tem neutro, não é um papel, sendo bem sincero, não é um papel que a gente fica muito de olho. A visão, em linhas gerais, que a gente tem para a VEG é que, assim, é uma empresa, o management acho que é um dos melhores do Brasil, né, em termos de confiança que o mercado tem na operação, na execução da VEG, é um dos melhores. A empresa, ela diversificou bastante suas receitas e conseguiu isso muito bem, fazer muito bem essa dinâmica de mix de receita bom. A empresa executa bem, gera caixa, é uma empresa, em alguns momentos, tida como empresa de tecnologia. Então, é um negócio excepcional, só que nunca está num valuation atrativo. Então, você compra um futuro que é muito incerto quando você fala do tanto de futuro que você joga para frente. Então, a gente prefere manter uma visão neutra em VEG, ficar um pouquinho mais neutra por conta do múltiplo muito elevado, tá? Mas, assim, é uma empresa excepcional, paga muito dividendo, ela tem uma geração de caixa muito boa, execução exemplar, um management que o mercado confia muito. Não tem o que falar de ruim da empresa, tá? Mas quando você olha para o mercado sempre antecipa e está pagando muito, você vai pagar muito caro na VEG, até corrigiu um pouquinho aí nos últimos dias, talvez valha um play tático aí, olhando um pouco mais o técnico, mas em termos de múltiplo a gente ainda não coloca como uma sugestão, tá bom? Acho que do lado é isso, pessoal. Obrigado. Estendemos um pouquinho para falar um pouco do Stock Guide, uma nova ferramenta. A gente se vê daqui 30 dias aí no próximo Olhar de Mercado. Obrigado. Valeu, Joca, Gabi, todo mundo.